Você acertaria essa questão de transitividade verbal? Vem comigo resolver essa questão. Um médico assistiu o paciente do quarto 201. Temos alternativa A, verbo transitivo direto, alternativa B, verbo transitivo indireto, ou alternativa C, verbo intransitivo. E aí, pessoal, qual que vocês acham que é a alternativa correta aqui? Vamos analisar a nossa oração? O médico assistiu o paciente. Observem, pessoal, que o verbo assistir, aqui nesse caso, ele não vai ter o significado de ver, tá? Não é a mesma coisa que você falar que assistiu um filme, por exemplo. Nesse caso aqui, o verbo assistir vai ter o significado de ajudar, tá? De dar assistência. Então, nesse caso, a gente vai ter um verbo transitivo direto, é a nossa alternativa A. Por quê? Porque esse verbo não exige nenhuma preposição. Se ele não exige preposição, ele não é transitivo indireto, mas também ele exige um objeto direto aí nesse caso, que é o paciente. O médico assistiu quem? O paciente. Então, ele precisa do objeto direto, então ele também não é um verbo intransitivo. A gente sabe que o verbo transitivo direto, ele exige um objeto direto. O verbo transitivo indireto, por sua vez, exige uma preposição, depois logo em seguida o objeto indireto, e o verbo intransitivo é aquele, pessoal, que não necessita de complemento, que ele já tem um significado por si só. Então, ele não é intransitivo, ele não é transitivo indireto, e sim transitivo direto, tá? Porque ele não precisa de preposição, mas precisa do objeto direto aqui, que no caso é o paciente, certo? Se você estivesse falando o verbo assistir no sentido de ver, aí sim, ele seria um verbo transitivo indireto. Por exemplo, assistir ao filme. Nesse caso, ele precisa da preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Quem vê, vê alguma coisa, né? Nesse caso, no sentido de ver. Mas, como nossa questão, ele tem o sentido de dar assistência, o sentido de ajudar, ele não vai reger a preposição aí. Cuidado com essa pegadinha, tá? Sendo, portanto, um verbo transitivo direto. Alternativa A é a nossa alternativa correta, certo, pessoal? E aí, vocês acertaram? Ficaram em dúvidas? Espero que tenham acertado. Se você quer mais dicas como essa, quer praticar o seu português, adquira o meu curso completo, que lá você vai ter acesso à teoria e também diversas questões, simulados, para colocar em prática aí todo o seu conhecimento de língua portuguesa. Te espero lá!